Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Monte Carmelo. Eu sou seu irmão Fred Silva. Para você que tem sempre acompanhado os vídeos aqui no canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Temos certeza que a palavra de Deus, ela é luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés, de acordo com a Bíblia Sagrada, que é o manual do cristão. E a Escola Bíblica Dominical, ela tem preparado este momento para cada vez mais abençoar as nossas vidas. E nós aproveitamos as redes sociais, as plataformas de vídeos para compartilhar esta bênção para todos nós. E nós estamos aqui fazendo parte também da equipe da Escola Bíblica Dominical Monte Carmelo, juntamente com o nosso irmão Maurício, que já tem gravado bastante conhecimento aqui neste canal. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Para você que gostar do vídeo, dê o seu gostei. Para você realmente que tem qualquer dúvida sobre as lições bíblicas, escreva aqui abaixo o seu comentário e aquilo que você tem de opiniões sobre a nossa lição. Nesse ano de 2021, nós iremos compartilhar com vocês várias lições bíblicas e nesse primeiro trimestre nós estaremos compartilhando na lição de adultos o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo. Esse é o tema principal que nós estaremos estudando nesse primeiro trimestre. Então nós iremos agora para a nossa primeira lição desse trimestre, que tem como título A Pessoa do Espírito Santo. Nós temos como texto áureo que diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Isso está escrito em Efésios capítulo 4 e no versículo 30. Nós temos como verdade prática a seguinte palavra: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Nós temos como leitura bíblica em classe no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18 e também o versículo 26. Nós temos também no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 14. Vamos para o nosso tópico 1 com o tema: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Nesse tópico 1, nós iremos ter, no mínimo, 3 revelações que o Espírito Santo se apresenta nas Escrituras Sagradas. A primeira revelação que nós encontramos é que ele é um ser divino. O autor da nossa lição, ele vai fazer o seguinte comentário: o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O autor ele vai nos responder dizendo o seguinte: sobre a sua divindade, a sua personalidade e os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Uma vez que o autor ele traz 3 formas em que o Espírito Santo ele vai se apresentar nas Escrituras, nós vamos ver que, primeiramente, ele vai ser revelado como um ser divino, ou seja, celestial. Divino significa maravilhoso, celestial, supremo, absoluto. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele é todo-poderoso, igual ao Pai, igual ao Filho. Aonde isso pode ser confirmado? No ato batismal. Em Mateus 28, versículo 19, a Bíblia diz que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, uma vez que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade Divina, isso vai dar todo o poder para que ele seja um ser celestial, um ser absoluto, inquestionável. Por isso o autor ele vai afirmar que o Espírito Santo vai se revelar primeiramente na Bíblia como um ser divino. A segunda forma em que o Espírito Santo ele vai se revelar nas Escrituras vai ser através das suas personalidades. Essa personalidade vai ser subdividida em 3 partes. A primeira, intelecto, através
da sua inteligência, do seu raciocínio e também através das suas emoções. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele tem as suas emoções também, ele tem essa habilidade emocional de manifestar essas emoções sobre nossas vidas. Também há outra forma de personalidade que nós iremos identificar na Palavra de Deus, vai ser as suas vontades próprias. O Espírito Santo vai ter as suas atitudes. Então vamos entender primeiro a forma intelectual. Essa personalidade intelectual que o Espírito Santo vai atuar está baseada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, onde a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Olha só, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. De forma intelectual, o Espírito Santo ele é o investigador sobre as profundezas dos nossos pensamentos, sobre aquilo que nós imaginamos ou aquilo que pensamos. Então, a segunda forma em que o Espírito Santo vai se revelar nas Escrituras vai ser revelando a sua personalidade de forma intelectual, de forma inteligente, de forma investigativa, provada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A outra forma em que o Espírito Santo ele vai se revelar vai ser por meio das suas emoções. Essa é a segunda personalidade que também nós iremos encontrar baseado nas Escrituras Sagradas. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 30, onde o Espírito Santo ele vai se mover de compaixão, onde o Espírito Santo ele vai se mover de amor. Isso vai nos remeter a sentimentos, a emoções do coração. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, realmente ele vai se manifestar de forma emocional diante das batalhas e guerras que a igreja poderá enfrentar diante das adversidades do mundo. O Espírito Santo ele vai ser manifesto nas Escrituras em outros momentos com gemidos inexprimíveis. Isso significa uma pessoa intercedendo de forma emocional. Essa personalidade emocional, ela vai estar ligada a esse ponto de mexer com os sentimentos, vai estar ligada em busca de soluções para quem está solicitando seus pedidos. A gente vê na Bíblia Sagrada Ana clamando e orando por um filho, e naquele momento em que ela chora diante de Deus, o Espírito Santo atende aquele pedido, revelando que realmente ela iria ter aquela criança de forma emocional, de forma emotiva. Também a pessoa do Espírito Santo, ela vai se manifestar abençoando, ele vai se manifestar ajudando seus filhos a realmente serem atendidos, serem socorridos. Então o autor ele vai confirmar que o Espírito Santo ele também tem essa personalidade emocional. A outra forma em que o Espírito Santo vai se manifestar com a sua personalidade nas Escrituras vai estar baseada em Atos capítulo 16, no versículo 7, que diz o seguinte: chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, quando nós cristãos tentamos sair da posição ou tentamos trilhar outros caminhos não permitidos por Deus, o Espírito Santo ele vai nos orientar, ele vai nos dizer exatamente o caminho, aí ele vai ser a luz para nossos caminhos. Isso vai estar baseado em Salmos 119, versículo 105, um versículo muito conhecido do meio cristão, aonde o Senhor vai dizer que a palavra de Deus é luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés. Ora, eu citei a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Verbo é a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. E o Espírito Santo é Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus. Ele faz parte dessa Trindade. Então, logo, o Espírito Santo ele vai agir
com a sua vontade, guiando seus filhos para o caminho correto. E isso está ligado ao caminho da salvação. Esse guia, essa direção que o Espírito Santo vai entregar. Hoje, na tecnologia, podemos dizer um GPS divino, um GPS espiritual, que ele vai estar guiando seus filhos para a salvação. Então, dessa forma, a gente vai entender a vontade própria do Espírito Santo também agindo, a sua personalidade se manifestando com a sua vontade própria. A gente vai ver o Espírito Santo agindo com sua vontade própria sobre os cristãos, sobre nós, sobre nossas vidas. E a terceira forma em que o Espírito Santo ele vai se revelar nas Escrituras vai ser através dos seus atributos. O autor da nossa lição vai dividir em duas formas, os comunicáveis e os não comunicáveis. Quais são os atributos não comunicáveis? Primeiro, onipotente, segundo, onisciente e terceiro, onipresente. Essa forma não comunicável é quando nós sentimos a sua atuação sem perceber que foi a presença dele manifesta em nossas vidas. Quando, no momento de uma oração, a gente manifesta essa presença por meio de um pedido que já ele sabia que iríamos fazer. Ele manifesta seu atributo nesse momento de onisciência. De acordo com a palavra de Deus, nós temos em Romanos capítulo 15, versículo 19, a sua forma onipotente, onisciente e onipresente. Deus, na sua onipresença, ele vai se revelar a Davi que ele estaria em qualquer lugar. Quando Davi ele vai falar que não adiantava ele ir para a profundeza dos mares, que lá estaria Deus. Não adiantava ele estar no leito do seu descanso, mas lá estaria Deus. Isso significa que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Aí manifestou também um atributo não comunicável de onipresença. Quando nós recebemos, por exemplo, o batismo no Espírito Santo e uma outra pessoa em outro ambiente recebe o batismo no Espírito Santo, isso é a presença não comunicável do atributo de onipresença, de onipotência, manifestando o poder absoluto, a unção poderosa do Espírito Santo. Então, nesse momento, a gente observa que é o atributo não comunicável. Quando as pessoas não conseguem ver denotativamente aquele ato do Espírito, mas ele está ali fazendo e manifestando a sua presença, ou seja, onipotência, onipresença e onisciência. O autor vai dizer que isso é os atributos não comunicáveis. Agora, quais são os atributos comunicáveis? Esses a gente percebe através do seu próprio ensino, das suas próprias instruções. Nós percebemos através das suas próprias instruções quando o Espírito Santo, em Romanos capítulo 15, versículo 16, ele vai nos instruir em verdade e sabedoria. No momento em que ele se apresenta e te entrega algo visível, isso o autor vai considerar que é um atributo do Espírito Santo, revelado nas Escrituras como um atributo comunicável. Então, tudo que ele entrega em suas mãos, para que você puder visualizar, isso é um atributo comunicável. Como, por exemplo, a própria Bíblia Sagrada. A própria Bíblia Sagrada é um atributo do Espírito Santo comunicável. Nela está a verdade, nela está a sabedoria, que quando nós lemos essa palavra, nós estamos recebendo um atributo do Espírito Santo de forma comunicável. É simples entender sobre essa diferença entre atributos não comunicáveis e atributos comunicáveis. Agora vamos para o tópico 2, que traz como título O Espírito Santo e Jesus Cristo. O autor da lição vai nos trazer o seguinte comentário. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder
e majestade. Nesse tópico, nós iremos ver ele subdividido em mais 3 subtópicos. O primeiro, pericorese, ele glorificará, e depois o efeito prático da pericorese. No subtópico 1 da nossa lição, pericorese, que traz o entendimento nada mais ou nada menos de que uma pessoa dentro da outra. O que isso significa? Na Bíblia Sagrada vai ter uma expressão que diz o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso está escrito em João capítulo 14, no versículo 10. Isso é o pericorese, um dentro do outro. Então, uma rápida passagem com base bíblica, você pode entender um pouco mais dentro de vários textos da Bíblia, de várias expressões, aonde vai se revelar esse relacionamento do Espírito Santo com Jesus e Jesus com o Espírito Santo. Mas o termo pericorese significa um dentro do outro. É isso que o texto vai nos revelar dentro desse subtópico 1 da lição. Então, nós temos aqui o subtópico 2, que é ele glorificará. Está baseado em capítulo de João 16, versículo 14. O autor ele vai fazer o seguinte comentário: houve época em que nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus: ele me glorificará, porque não há de receber o que é meu. João 16, 14. Essa base bíblica era muito questionada, de acordo com o autor da lição, sobre esse termo que Jesus ele fazia nesse momento. Mas quando, na verdade, isso não implicaria que nós devemos adorar a Jesus e não adorar o Espírito Santo. Os dois têm a união, um está dentro do outro. Jesus está no Espírito Santo e o Espírito Santo está em Jesus. Então, eles fazem parte de uma união, eles são uma só pessoa. Por isso, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, tanto o Espírito Santo quanto a Jesus Cristo. O subtópico 3, ele vai nos revelar o efeito prático da pericorese, ou seja, este efeito de o Espírito Santo está em Jesus e Jesus está dentro do Espírito Santo. Veja o comentário do nosso autor. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, que é a nossa glorificação tradicional nos cultos, o Filho e o Espírito são glorificados no louvor. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Você pode conferir também. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Isso está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Ora, uma vez em que esse efeito prático da pericorese, o que significa? Efeito significa um ato que dê um resultado. É basicamente a parte em que nós visualizamos esse manifestar, agora não só na teoria, mas na prática. Por isso, o autor da nossa lição ele vai trazer isso para uma prática dentro da congregação. Quando nós glorificamos o Espírito Santo, estamos glorificando a Jesus. Quando glorificamos ao Filho, estamos glorificando ao Pai. Então, este efeito prático da pericorese é literalmente a nossa glorificação dentro da congregação, dentro da igreja, quando os irmãos glorificam a Deus com aleluias, com glórias a Deus. Realmente isso é uma prática do efeito pericorese, que o nosso texto vai nos mostrar. Vamos para o nosso tópico 3. O tópico 3 traz como título O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Desta feita, o Espírito Santo ele vai agir de 3 formas nesse tópico 3 apresentado pelo autor. No mundo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2,
a Bíblia vai nos revelar que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Literalmente, a gente vai ver o seguinte texto: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." O Espírito Santo no Antigo Testamento se apresenta desta forma, pairando sobre as águas. Ele se apresenta no mundo como uma pessoa que estava presente na criação do mundo, no princípio de tudo. Dando uma passada rapidamente nesse tópico 3, nós iremos ver também o Espírito Santo agindo na salvação. Nós vamos ver nesse terceiro tópico também o Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, agindo, salvando a humanidade, agindo como o salvador do ser humano. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, nós vamos ver o seguinte texto: "Portanto, vós, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo." É a confirmação do agir de Deus sobre Jesus Cristo. Na vida humana, também ele se manifesta de duas formas. Aqui eu quero destacar duas principais formas que o Espírito Santo ele vai agir no ser humano. A primeira é sobre os frutos do Espírito. A primeira forma em que o Espírito Santo ele vai agir, ele vai atuar sobre, ou seja, vai ser demonstrado essa presença do Espírito Santo na vida do ser humano, vai ser quando o ser humano ele mostrar os frutos do Espírito Santo. Então, qualquer que tenha o Espírito Santo, ele vai manifestar esses frutos do Espírito sobre o mundo, sobre as outras pessoas que não conhecem a Cristo. A segunda forma em que o Espírito Santo ele vai manifestar sobre o ser humano vai ser por meio dos dons espirituais, que é o dom da cura, o dom da libertação, o dom da ciência da palavra, o dom de maravilha, o dom de falar em línguas. São os dons também a forma em que o Espírito Santo ele vai agir sobre o ser humano. Ele vai mostrar para o mundo por meio dessa manifestação, ele vai mostrar para o mundo por meio dessa manifestação e vai resgatar pessoas para o reino dos céus, vai resgatar pessoas para os braços de Cristo Jesus. Então nós vemos nessa lição rapidamente que o Espírito Santo ele é uma pessoa visível e é possível nós visualizarmos as formas da sua atuação. Nós vemos o quanto ele é divino, o quanto o quanto ele possui a sua personalidade, o quanto ele tem atributos comunicáveis e não comunicáveis. Nós vemos o quanto ele tem relação com Jesus Cristo tem relação com ele. É a mesma pessoa, é uno, de acordo com a nossa lição. A gente vai ver que o Espírito Santo ele vai se manifestar de duas formas dentro das Escrituras. Então, nesse resumo, eu posso concluir o seguinte, de acordo com o autor da nossa lição, dizendo: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensivo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Por isso, não perca as nossas próximas lições, que realmente vão trazer mais conteúdos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na próxima, nós iremos ver como o Espírito Santo ele atua no plano da redenção. E isso vai nos remeter muito mais a essa profundidade, a essa abundância de conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu espero que essa palavra tenha alcançado a sua vida e de uma forma maravilhosa tenha abençoado o seu ministério, tenha abençoado realmente a sua casa, tenha alcançado de forma maravilhosa a sua família e o seu lar.
Que Deus abençoe, esta foi a lição de hoje e que realmente o Senhor possa te abençoar, possa alcançar a sua vida, alcançar a sua família. Continue conosco, continue compartilhando, continue curtindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, neste botão vermelho que aparece logo abaixo. Para você que não curtiu ainda este vídeo, dê o seu gostei nesse vídeo. Se você tiver alguma outra dúvida, comente aqui abaixo que estaremos respondendo pessoalmente. Deus abençoe a sua vida. Fique todos na paz do Senhor Jesus.